Na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo de número 12 do livro do Apocalipse, um capítulo bastante simbólico. Nós temos várias figuras, vários símbolos para desvendar na aula de hoje. Vamos dividir essa aula em 3 partes importantes, 3 tópicos importantes. Vamos estudar 17 versículos, a aula vai ficar um pouco longa, mas garanto para você que vai valer a pena você investir esse tempo assistindo essa aula. Dos versículos 1 a 6, a gente vê a mulher vestida do sol e o dragão. Dos versículos 7 ao 12, a gente vê a batalha no céu. E dos versículos 13 até o 17, a gente vê a perseguição da mulher. Capítulo importante esse do livro do Apocalipse. Depois desse capítulo, na próxima aula, a gente já vai entrar então no estudo do período de perseguição da grande tribulação. A grande tribulação se inicia no capítulo de número 6 do livro do Apocalipse. Agora nós estamos na metade e na aula que vem a gente entra propriamente na segunda metade do período da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Inclusive você vai ver a menção desse tempo aqui no nosso estudo de hoje. E a grande tribulação se encerra no capítulo de número 19 do livro do Apocalipse, com o retorno triunfal de Jesus para estabelecer o reino milenial. Inclusive a aula passada que eu indico para você, o link de todas as aulas, o link da série completa está aqui na descrição. Indico a você que assista a aula passada para você entender essa questão do milênio, caso você queira entendê-la melhor, tá bom? Se você quiser adquirir a nossa apostila, estou consultando aqui na nossa apostila na tela, são 355 páginas, é só você ler o QR Code que está aparecendo aqui na tela, compra a apostila, deixa seu e-mail ou seu WhatsApp aqui na descrição, no comentário desse vídeo aqui, e eu envio para você a apostila no mesmo momento em PDF. Assim você vai ter todas as notas que nós falamos aqui. No capítulo de número 12 nós temos 5 personagens principais. Esses personagens são agentes principais de toda a ação do capítulo 12. Nós temos a mulher como primeiro agente, nós temos o segundo agente, o dragão, você vai ver aparecendo nos versículos sequencialmente assim. Depois nós temos o terceiro agente, o menino, o quarto, o arcanjo Miguel, o quinto, a semente da mulher. O primeiro agente que aparece aqui então é a mulher. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Todos os teólogos, a maioria dos teólogos, os intérpretes, principalmente os conservadores e muito mais ainda os pentecostais, como é o meu caso, identificam essa mulher como sendo a nação de Israel. Tem gente que tenta encaixar essa mulher como sendo a igreja, mas não tem cabimento teológico, porque a igreja já foi arrebatada. Nós estamos interpretando o Apocalipse na visão futurista. Na visão futurista, o arrebatamento acontece no capítulo 4, entre o capítulo 4 e 5 do livro do Apocalipse. Se essa é a primeira aula que você está assistindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui para o nosso estudo do Apocalipse. Mas se você já está acompanhando, você sabe que a nossa defesa é de que o arrebatamento tenha acontecido por volta do capítulo 4 ou 5. Então a igreja está no céu, está nas bodas do Cordeiro. Inclusive, na aula passada, nós falamos sobre o tribunal de Cristo, colocamos ele dentro da cronologia do Apocalipse. Vale muito a pena você assistir todas as aulas. Então, essa mulher não pode ser a igreja. Essa mulher aqui deve ser identificada com a nação de Israel. E eu vou colocar agora os pontos de defesa que identificam essa mulher como sendo a nação de Israel. Antes de eu dar para você os pontos de defesa de que essa mulher é a nação de Israel, vamos dar uma olhadinha numa palavra grega que está aqui no versículo de número 1. E viu-se um grande sinal no céu. No grego é que Simeion mega ofte into urano. E viu-se um grande sinal no céu. Simeion é o termo grego para sinal. Indica um grande prodígio, uma coisa que chama atenção, é uma operação de maravilha, é um sinal miraculoso operado por Deus. Esse mesmo termo Simeion, ele aparece nos Atos dos Apóstolos, quando Deus opera milagres, maravilhas, curas. Esse termo aparece lá para indicar essas ações de Deus. Aparece também nos Evangelhos, Simeion. Então, viu-se um grande sinal. Esse grande sinal é Deus revelando para João, mostrando para João essa figura no céu. Uma mulher vestida do sol,
pés sobre a lua e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. João foi chamado para ver as coisas do Apocalipse, as visões do Apocalipse. E ele afirma que viu por 43 vezes. E só que no capítulo 12 a gente tem esse reflexivo, esse termo reflexivo, viu-se. Nós temos aqui no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 12, e temos no versículo 3 do capítulo 12, repetindo essa expressão, viu-se. Significa então que não foi só uma pessoa que viu, né? Se fosse só uma pessoa que viu, eu diria eu vi, mas viu-se engloba mais de uma pessoa. Tem a possibilidade de que mais pessoas tenham visto. Então, realmente um grande sinal, uma maravilha mostrada no céu para que todo mundo pudesse ver. E o termo grego que expressa isso é Semeion. No livro do Apocalipse nós temos 4 mulheres aparecendo. 3 representam instituições, né? Representam um grupo de pessoas, e uma é uma mulher literal. A mulher literal que aparece no livro do Apocalipse é a Jezabel do Apocalipse 2 e 20. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Essa é literal. E a segunda mulher que nós temos no Apocalipse é essa do texto em foco, do 12:1, a mulher que foi vista no céu. A terceira mulher é a que está vestida de púrpura e de escarlata, no 17:4, e a mulher do cordeiro no Apocalipse 21:9. Então, o Apocalipse mostra pelo menos 4 mulheres no seu contexto. Essa mulher aqui é defendida como sendo a nação de Israel porque ela está vestida do sol. O sol, segundo o Salmo 84, é a figura de Deus, porque o nosso Deus é um sol e escudo. Jesus, no profeta Malaquias, também metaforicamente, profeticamente, é referido como sendo o sol da justiça. Salmo 104, versículo 2 diz que Deus se cobre de luz como de um vestido. Então, essa vestimenta que essa mulher está vestindo é a proteção de Deus. É o próprio Deus protegendo essa mulher. Como quando a galinha a coloca debaixo das suas asas os seus pintinhos. Lembra que Jesus falou, quando chorou sobre Jerusalém? Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Eu quisera muitas vezes te amparar, te acolher debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste, tu não deixaste. Mas aqui agora, essa mulher está debaixo das asas do Altíssimo, ela está no esconderijo do Altíssimo, ela está vestida de Deus, ela está perto de Deus. Esse sol que a reveste é a glória de Deus. Ela está então empoderada pelo poder de Deus. E o fato dela ter a lua debaixo dos seus pés me traz à mente o seguinte cenário. O sol é o regente do dia, a lua é a regente da noite. A lua então governa a noite. A lua aqui pode ser um símbolo do diabo, das trevas, do mal. E está debaixo dos pés dessa mulher, ou seja, está sujeito, o mal, a lua significando o mal, significando o poder das trevas, está sujeito a essa mulher, porque ela traz a lua debaixo dos seus pés. Então, me parece uma figura coerente, né? Jesus também pisou na cabeça do diabo. A profecia dizia que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, o que parece muito com esse contexto aqui, se nós interpretarmos a lua como sendo o diabo, como sendo o mal, como sendo as forças do mal governantes da noite. Então, ela tem Deus revestindo ela é a que pisa o diabo no final dos tempos, por esse poder que Deus lhe dá pela sua cobertura, e a coroa de 12 estrelas é muito mais representativa e traz uma figura muito mais certa até do que essas outras duas anteriores. Porque a coroa de 12 estrelas fala dos seus filhos, fala dos fundadores da nação de Israel, dos 12 filhos de Jacó. O livro do Apocalipse, ele traz uma figura importante, que é a figura dos 24 anciãos. Eu já falei em aulas anteriores que 12 desses anciãos são os 12 filhos de Jacó, representando todos os servos de Deus da antiga aliança, e os outros 12 são os 12 apóstolos do Cordeiro, representando os servos de Deus da nova aliança, a base, a fundação da igreja. Então, essa coroa de 12 estrelas que ela tem sobre a sua cabeça são os seus filhos, os 12 filhos de Jacó. E isso combina muito, né, essa figura do sol, da lua e das 12 estrelas representando a nação de Israel, num contexto geral, portanto, essa mulher sendo identificada com a nação de Israel,
nós temos lá no livro do Gênesis, quando José tem aquele sonho. O pai dele, Jacó, dá a interpretação prontamente. Quando José conta o sonho para ele, ele dá uma bronca em José e diz assim: porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a nos curvarmos diante de ti? Então, quando ele dá essa resposta dura para José, ele está identificando a nação de Israel com o sol, com a lua e com as estrelas. E aqui nós temos esse contexto. Embora aqui a única simbologia que se repete é a das 12 estrelas, né? Porque as estrelas aqui representam os filhos de Jacó e lá no sonho de José também. Porém lá o sol era Jacó, a lua era a sua esposa. Aqui o sol é Deus e a lua pode ser a representação do diabo, como eu interpretei. De todo modo, essa mulher deve ser vista como a nação de Israel e não como qualquer outra mulher ou a igreja. O versículo de número 2 diz: e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Nessa visão de João, essa visão de João do capítulo 12, o capítulo 12 inteiro, os 17 versículos do capítulo 12, tem uma atemporalidade muito grande. Uma hora João está tá fora do tempo, outra hora ele está no tempo, uma hora ele está no céu, outra hora ele está na terra. É muito transitória essa visão do capítulo 12. Lá no versículo de número 1, a gente vê João muito para frente no tempo, quando do cumprimento do versículo 1 do capítulo 12, que ainda não aconteceu. Agora aqui, então lá ele estava no futuro, aqui ele já está no passado. Ele vê aqui que a mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Isso aqui fala da nação de Israel, de todo o sofrimento da nação de Israel, para se enquadrar no projeto de Deus, para que na plenitude dos tempos Deus pudesse trazer seu filho ao mundo. Jesus, nascido de mulher, né? Cujo instrumento especial foi Maria, que foi o veículo de Deus para trazer Jesus ao mundo. Então, essa mulher que está grávida aqui, ela não é Maria de jeito nenhum, né? Essa mulher representa a nação que trouxe ao mundo o Messias, o Salvador, o sol da justiça, a luz do mundo, né? Então é assim que a gente deve interpretar essa mulher do versículo 2 que estava grávida. E o versículo 3, no 3, a gente vê de novo o termo grego Simeion aparecendo. Só que agora está associado ao pronome demonstrativo allos. Allo Simeion. Outro sinal é visto aqui. E esse outro, o termo grego allo, indica outro diferente. Lá nós temos só Simeion. Foi visto um sinal, a mulher vestida do sol. Aqui, allo Simeion, outro sinal, porque é diferente. O que a gente vê lá é uma mulher, o que a gente vê aqui é um dragão, um grande dragão vermelho. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. O texto no grego vai ficar assim: que oftealo Simeion into urano. E viu-se outro sinal no céu, agora um grande dragão vermelho. Esse grande dragão vermelho é o diabo. Inclusive a cor vermelha é referida como a cor da guerra, né? A cor da violência, a cor do sangue, que é o ministério desse grande dragão. Matar, roubar e destruir. Sempre foi esse o ministério dele. Esse grande dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. A cabeça fala do domínio, né? Fala da liderança. Então, o 7 também é o número da totalidade nas escrituras. Então, o fato de ele ter 7 cabeças aponta para a sua completa liderança. E ele vai agir como um ditador mundial. Já está agindo durante o período da grande tribulação agora. E sobre a sua cabeça 7 diademas. Vai refletir o mesmo significado. Vai falar da glória do seu reinado, enquanto ele tem tempo. Como você vê aí na legenda, no texto em grego, o termo grego que aparece aí é drakon. Drakon significa literalmente dragão, serpente, o Leviatã. O termo Leviatã vai aparecer lá em Jó 41 e versículo 1. Essas figuras, esses adjetivos, dragão, serpente, Leviatã, são todos para designar o caráter desse grande dragão vermelho, que é o diabo. Nós podemos associar ele com o diabo facilmente aqui. No profeta Isaías 27:1, a gente vê Isaías falando do Leviatã que seria derrotado. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada
grande e forte o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Então Isaías está profetizando sobre a derrota, né, de um inimigo que pode ser associado com esse inimigo aqui do versículo 3. Não estou dizendo que Isaías estava profetizando o versículo 3 do capítulo 12 do Apocalipse, não é isso que eu estou dizendo. Estou só associando textos com coerência. Então Isaías está usando uma figura mitológica aqui para se referir ao mal sendo derrotado por Deus. Os cananeus acreditavam nessa figura, né, do Leviatã. Inclusive nos tabletes de Ras Shamra, que são achados arqueológicos, mostra que eles tinham a crença numa terrível serpente de 7 cabeças, que era chamada de o Leviatã. Mas quem está em foco aqui então, como eu já disse, esse dragão vermelho, é o diabo. Ele é Satanás. Inclusive o nome diabo, que é o nome do inimigo de Deus, que é esse mesmo dragão vermelho que aparece aqui, que é o Leviatã, que se traduz do termo Dracon, que aparece aqui no versículo 3 também. Esse diabo aqui, ele aparece em 7 livros do Antigo Testamento e em 19 do Novo. Então é uma figura bem popular nas Escrituras. O termo grego diabo é transliterado do grego diabolos, que significa acusador. Significa também, por uma definição prática, caluniador. Vou deixar um vídeo para você, se você quiser entender esse termo, o acusador, nesse vídeo que está aparecendo aqui agora no card. Vai valer a pena essa informação. Se você gosta dos idiomas originais, vai valer a pena você entender como que os judeus, os rabinos chamavam o inimigo de Deus, e as notas de grego que você vai ter nesse vídeo. É um vídeo rápido, não dá nem 5 minutos. Ele é o acusador dos nossos irmãos, como a Escritura relata. Então, e ele é também caluniador. Ele vive fazendo isso, difamando a gente para Deus. Lembra que ele foi diante de Deus caluniar Jó? Foi lá acusar Jó de ser um servo de Deus? E de que era um servo de Deus só porque tinha tudo? Né? Que estava fiado, né? Jó só era servo de Deus fiado nas suas riquezas. Só era servo de Deus porque tinha tudo. E Deus provou para o diabo que não era isso, que Jó realmente o amava. Se você quiser ver esse sentido prático do diabo como caluniador, além de acusador, que é o significado do seu nome, é só olhar Gênesis 3 e 2, onde ele calunia Deus. Ele também calunia os homens em Jó 1 e 9 e Apocalipse 12, 10, vamos ver daqui a pouco. E em João 6, 70, ele tem o sentido de traidor. Então, isso é o que ele faz, isso é o que ele é. A versão Septuaginta, em Isaías 14, 12, nomeia ele de Lúcifer. Lúcifer não é um nome próprio, é um adjetivo, fala de uma das qualidades do diabo. Aquele que porta a luz, aquele que traz a luz, aquele que é portador da luz. E esse sentido foi derivado para outras bíblias, inclusive na nossa. A nossa não vai trazer Lúcifer, vou mostrar para vocês, mas vai trazer um termo semelhante, que é estrela da manhã. No latim, nós temos como decidiste decalio Lucifer, como caíste do céu, ó Lúcifer. Então, no latim, na Vulgata de Jerônimo, aparece Lúcifer, aquele que porta a luz, o brilhoso, né? O brilhante, aquele que traz a luz. Na nossa Bíblia, principalmente aqui na ARC de 95, Almeida Revista e Corrigida, vai aparecer como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Na King James Version vai aparecer How art thou falling from heaven, ó Lucifer. Então na King James vai aparecer Lúcifer, literalmente, igual aparece na Vulgata. No hebraico ele é chamado de Heilel ben Shahar, a estrela da manhã, filho da aurora. O texto em hebraico é Ei reinafaleta mishamayim Heilel ben Shahar, como caíste do céu, ó estrela da manhã. E esse daqui é um dos adjetivos que ele recebe, é a estrela da manhã, ele é chamado de estrela da manhã, aquela que brilha mais durante a madrugada. Astronomicamente está relacionado com a visão do planeta Vênus, que a gente pode ver hoje com telescópio. Telescópio não, né? Com binóculo a gente consegue ver, né? Um binóculo potente. Às vezes esse planeta dá para ver até de olho nu, se a gente tem conhecimento para o identificar no céu. Então ele é visto assim, ele é chamado assim no texto hebraico, Heilel ben Shahar.
No grego, no texto grego, ele é chamado de oeósforos. O texto no grego é assim: Pos expise nectu urano o eósforos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. O termo eósforo ele é composto por dois outros termos. Eos, que significa aurora ou amanhecer, e fero, que significa carregar, trazer. Então ele é aquele que traz a luz. Ele é aquele que porta a luz, nesse sentido. Ele é comparado então com o planeta Vênus, que é chamado de estrela da alva, estrela da manhã, ainda hoje nos nossos dias. E é ela que traz o primeiro brilho no céu, o primeiro brilho mais forte que é possível ver. Então ele é identificado assim, como que tendo luz própria, trazendo luz, carregando a luz. Por isso o nome Lúcifer é identificado com o portador da luz. Então nós temos Lúcifer na Vulgata, temos Estrela da Manhã na nossa versão ARC, que é a mais conservadora, né, Almeida Revista Corrigida. Nós temos Lúcifer na King James, temos Heilel Ben Shahar no hebraico e temos Oeósforos no grego. Todos esses termos significando a mesma coisa, a estrela da manhã, ou aquele que traz a luz, né? O portador da luz, como foi a interpretação que eu dei aqui do termo eósforos do grego. Versículo de número 4, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Lembra que eu falei da atemporalidade aqui do versículo 12? Como que a gente fica trafegando no tempo para ver as visões que João viu? Ó, aqui a expressão, a primeira parte do versículo, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, isso aqui é um evento que aconteceu praticamente fora do tempo, né? Porque isso aqui está falando da rebelião dos anjos. A cauda do dragão é a parte mais perigosa do dragão, inclusive segundo algumas culturas. A cauda aqui representa o poder e o engano do diabo, representa a influência maligna de Satanás, a qual ele colocou sobre os anjos, convenceu eles a segui-lo para uma rebelião contra Deus. Olha a insanidade dessa coisa, mas ele convenceu, a terça parte. E também a cauda fala da destruição e do caos que ele causa sobre a terra, matando, roubando, destruindo. A maior parte dos teólogos, principalmente os conservadores, identifica essa terça parte das estrelas do céu como sendo os anjos caídos, aqueles a quem o diabo convenceu. E os lançou sobre a terra. Os demônios estão aqui na nossa atmosfera, estão aqui no nosso meio, eles são da dimensão espiritual, mas a dimensão espiritual deles se mistura com a nossa dimensão física, e eles estão aqui matando, roubando, destruindo, causando todo tipo de mal que você possa imaginar sobre a terra, que você vê no noticiário. Tudo isso é obra de demônio, porque Satanás lançou o seu exército sobre a terra para batalhar contra nós. Esse lançou sobre a terra também fala do período da grande tribulação, quando todos os homens influenciados por demônios, inclusive o capítulo 16 vai falar que da boca do dragão, que da boca da besta, sai 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que vão ao encontro dos reis da terra para os reunir para o grande dia da batalha do Armagedon. Isso aí são os demônios trabalhando contra Israel especificamente, contra o povo de Deus. Então ele trabalha agora, nessa dispensação, vai trabalhar no futuro, porque eles foram lançados pela cauda do dragão sobre a terra para fazer esse trabalho. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Isso aqui fala do desejo do diabo de frustrar o plano de salvação de Deus. O diabo sempre se colocou dentro do projeto de Deus, querendo frustrar os planos de Deus de trazer o Yeshua HaMashiach, o Messias, o Salvador à terra para salvar os homens. Então, lá atrás, quando ele proibiu no Egito que os filhos homens pudessem ficar vivos, ali já era uma intenção de eliminar a nação de Israel e assim acabar com o plano de Deus. Porque o projeto de Deus para trazer um Salvador, um soterion, né? Um soter, do grego, Salvador, e um Mashiach, né? Do hebraico, um Salvador, um Messias, é desde o Gênesis. Né? Lembra que lá no Gênesis tem a profecia, a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai morder o calcanhar da semente da mulher? Aquilo ali é a profecia
do surgimento, do nascimento de um Salvador. E o diabo sempre trabalhou para destruir. Quando Herodes também manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo na sua jurisdição, é uma tentativa do diabo. Esse mesmo quadro aqui de eliminar o Salvador. E aqui nessa figura de retórica que a gente tem aqui no versículo 4, o dragão para diante da mulher. A mulher é a nação. Ele luta, ele encara então a nação de frente para matar o menino. Que ele fica esperando para que quando ele nasça, ele possa tragá-lo. Então, olha que horror, né? Olha que figura aterradora. Ele quer tragar o filho da mulher, ele quer destruir Jesus. Tentou fazer através de Herodes, não deu certo, porque Deus é onisciente, né? Então, esse é o sentido do versículo 4. A cauda do dragão traz após si a terça parte das estrelas do céu. Isso aqui fala da rebelião no céu, onde o diabo convence a terça parte dos anjos a segui-lo. Lança eles sobre a terra, fala do trabalho que eles estão realizando aqui na terra. E aí ele para diante da mulher, é esse quadro que eu acabei de descrever. No versículo de número 5, nós temos o terceiro agente, o terceiro personagem principal aqui do capítulo 12, que é o menino. Versículo 5. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Então aqui no versículo 5 a gente vê o menino, que é o terceiro personagem principal do capítulo 12. Ele é dado à luz pela mulher, que é a nação de Israel. Jesus é plenamente judeu, viu? Nasceu de pais judeus. Sua mãe era judia, Maria era judia, mas não é ela a mulher aqui do Apocalipse 12. Aqui está se referindo a toda a nação, né? Maria é a representação dessa nação que traz esse menino ao mundo. Deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Perceba a atemporalidade do capítulo 12, como eu estou frisando para vocês durante o meu comentário. Deu à luz um filho. Isso aqui foi há 2000 anos atrás. Que há de reger as nações com vara de ferro. É um futuro que ainda não chegou. É um milênio. Olha como que o tempo fica dilatado, né, no capítulo 12 do livro do Apocalipse. A propósito, em quase todo o livro do Apocalipse, o tempo fica, né, a gente fica viajando no tempo. E o seu filho foi arrebatado para Deus. E aí volta de novo lá na ascensão de Cristo. Então nós temos, deu à luz um filho quando Jesus nasce. Vai reger as nações com vara de ferro no milênio. Foi arrebatado para Deus, para o seu trono, na ascensão de Cristo. Então olha como a gente fica viajando no tempo. Claro que na apostila vai ficar muito mais notas do que essas que eu estou dando aqui na nossa aula, né? É que hoje a gente tem 17 versículos para comentar, então a gente precisa ser bem objetivo. Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Começando pelo final do versículo, 1260 dias, um tempo, tempos e metade de um tempo, e 42 meses, são 3 expressões que nós vemos no Apocalipse e nós vemos no livro do profeta Daniel, significando a mesma coisa, a segunda parte da grande tribulação. Vou deixar um vídeo para você aqui, as 70 semanas e o Messias, a importância disso no contexto histórico das profecias. Um vídeo que vai valer muito a pena você assistir. Você vai entender a profecia das 70 semanas. Quando começa, quando é o meio e quando termina. A mulher perseguida aqui no versículo de número 6, sem dúvida, é o remanescente de Israel, né? Porque a gente já vai entrar na segunda metade da grande tribulação agora, na próxima aula, no capítulo de número 13. Então aqui, o versículo 12 já está anunciando a perseguição da mulher, que é a nação de Israel. Então isso aqui é o remanescente de Israel, aqui é os 144 mil e os que estiverem vivos ainda, né, durante esse período. Então a mulher foge para o deserto. Eu não sei dizer que lugar do deserto é esse, né? Mas Deus já preparou livramentos, como no ano 70 DC, ele preparou a cidade de Pela, né, em Decápolis, como um refúgio para o seu povo da perseguição do general Tito. E ele pode fazer isso de novo, né? Tem algumas especulações sobre onde, né, e como será essa proteção de Deus, mas eu não vou entrar nisso. Eu vou deixar a nota aqui na apostila. Caso você queira adquirir a apostila, você vai poder ler aqui algumas suposições de onde no deserto poderia ser esse refúgio. Mas a mulher fugiu para o deserto, fala... O deserto é um lugar de solidão. O deserto é um lugar de prova.
Deserto é um lugar de morte. Isso aqui pode significar também, né, o status de Israel nessa época. Todas as nações perseguindo Israel. Já daqui a pouco vai acontecer, daqui a 4 capítulos vai acontecer a Batalha do Armagedon. Então Israel sozinho no deserto, mas será protegido por Deus. Olha só, fugiu para o deserto onde já tinha um lugar preparado por Deus para que fosse alimentada por 3 anos e meio. Então esse deserto pode estar falando de solidão também, né? Pode ser um lugar real, eu não sei dizer o que é. Eu não vi ninguém também conseguindo responder essa questão. Eu não vou me atrever, né? Mas pode ser um lugar de solidão, mas pode ser também um lugar literal. Por 3 anos e meio, segunda metade da grande tribulação, Israel será protegido, salvo. É o remanescente de Israel sendo salvo. Então no versículo 6 a gente está na terra, agora a gente vai voltar para o céu no versículo de número 7. A gente vai ficar viajando aqui no tempo. Você não queria viajar no tempo? Não, você nunca teve vontade de viajar no tempo? Nós estamos viajando no tempo aqui durante esse comentário. Agora no versículo 7 a gente volta para o céu de novo. Ó. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos. No Apocalipse 8:1 a gente teve um silêncio no céu por quase meia hora. Agora, aqui no Apocalipse 12:7, a gente tem guerra no céu. A gente tem estrondo, a gente tem uma batalha no céu. Olha a transposição de situação, né? Então, quem está em foco aqui, o agente principal aqui, o personagem principal aqui do versículo 7, é o arcanjo Miguel. Aqui a gente volta de novo para o céu, então, e volta para aquele céu original lá do início, né? Antes, provavelmente, da humanidade existir, que é quando da rebelião do diabo contra Deus, né? Miguel é o defensor do povo de Deus, do povo de Israel. Olha só, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. Isso aqui fala então do momento da rebelião, quando Miguel expulsa o diabo com os seus anjos, com os seus seguidores do céu. Inclusive é o que vai confirmar o versículo de número 8. E não prevaleceram e nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então essa batalha é para expulsar o diabo e seus anjos do céu. Porque a intenção do diabo, segundo descreve o profeta Isaías no capítulo 14, era de tomar o trono de Deus. Subirei às mais altas nuvens, né? E ali eu colocarei, eu estou parafraseando, claro, né? Colocarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. O interesse do diabo, então, era tomar o lugar de Deus, substituir Deus. E ele vai fazer isso ainda durante o período sombrio, agora da segunda metade da grande tribulação. Vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. É o que diz a carta aos Tessalonicenses. Ele está sempre querendo ser Deus. Inclusive nas escrituras ele é chamado de o Deus deste século. Deus com letra minúscula aí, né? Ele é uma divindade, um diabolos, um demônio, um diabo, querendo substituir Deus. E esse batalhador aqui, esse herói que nós vemos aqui nos versículos 7 e 8 do Apocalipse 12, é o arcanjo Miguel. Para nós, cristãos e conservadores, intérpretes das escrituras, só existe um arcanjo, que é Miguel. Vou explicar já por que só existe um. Mas na literatura judaica nós percebemos 7 arcanjos. Gabriel, Miguel, Remuel, Raquel, Rafael, Saracael e Uriel. São 7 arcanjos, então. Nós não reconhecemos essa linhagem de arcanjos. Inclusive porque a Bíblia só menciona um arcanjo, que é Miguel. O termo arcanjo vem do grego archiangelos. O termo archi significa primeiro, principal, mais importante, chefe. E angelos é anjo, né? O mensageiro, aquele que traz as mensagens. Miguel, então, é o único mencionado nas escrituras como chefe dos anjos, como principal dos anjos. É por isso que ele está lutando aqui contra Satanás, né? Porque ele é o chefe dos anjos, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele é o protetor do trono de Deus e é o protetor da nação de Israel também. Inclusive o capítulo 12 do Apocalipse, versículos 7 e 8, fala de Miguel se levantando para defender o trono de Deus e defender a habitação celestial. Daniel, capítulo 12, versículo 1, também parece apontar para o período da grande tribulação, onde Miguel também vai pelejar para proteger o povo de Deus, a nação de Israel. Lá nós temos, naquele tempo,
Você tem facilidade, como eu tenho, de associar naquele tempo com o período da grande tribulação? Para mim é muito facinho fazer isso. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Daniel 12:1. Olha, o grande príncipe. Esse príncipe aí é do grego archon, principal, príncipe, o mais importante. Nicodemos era chamado de Archon Toniudeum, príncipe dos judeus. Ele estava entre os principais. Agora, aqui, em relação a Miguel, não é citado outros nessa linhagem de archiângelos, de arcanjos. Somente ele é citado nas Escrituras. Por isso temos que só exista ele como arcanjo. E Miguel aparece como protagonista em vários textos das Escrituras. Nós temos Daniel 10, 13 e 21 e Daniel 12:1, que eu acabei de ler, ele com a missão de guardar e proteger a nação de Israel. Nós temos na primeira aos Tessalonicenses 4:16, ele vindo com Jesus para o arrebatamento da igreja, né? E em Judas, versículo 9, nós vemos ele contendendo com o diabo sobre o corpo de Moisés. Então ele está sempre trabalhando, sempre atuando como um personagem muito principal. Aqui no Apocalipse capítulo 12, ele é o nosso quarto agente, o nosso quarto personagem principal. Versículo 9, depois dos versículos 7 e 8, então, depois da batalha no céu, o 9 diz: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eu já falei, né, qual é a missão deles aqui, qual é o trabalho deles aqui, é matar, roubar, destruir, causar todo tipo de desgraça no mundo. Eles estão aqui fazendo isso. O versículo 9 diz, o versículo 9 aqui está falando da rebelião original e qual foi o fim deles. Eles habitavam o céu, agora eles foram lançados na terra. E ai de nós, porque eles foram lançados na terra. Eles foram lançados para os ares, segundo Isaías 14, 12 e Efésios 2, 12, foram lançados para a terra e para o mar, segundo Apocalipse 12, versículo 12, foram lançados para o abismo, Apocalipse 20, versículos de 1 a 7, e finalmente serão lançados para o lago de fogo em Apocalipse 20, 10. Veja então que eles estão sempre descendo, sempre indo rumo à Geena, rumo ao abismo. É uma trajetória de queda o tempo todo. Ele é chamado aqui então de antiga serpente, o diabo e Satanás. O título diabo, né, o nome diabo aqui aparece 38 vezes nas Escrituras. Todas as referências vão ficar para vocês na apostila, caso vocês queiram consultar. Versículo 10, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos foi derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então o diabo foi vencido originalmente na batalha de Miguel e seus anjos contra o diabo e seus anjos no céu, foi precipitado na terra, nem mais o seu lugar se achou no céu, segundo o versículo 8, e o versículo 10 agora diz que está todo mundo se regozijando porque a salvação chegou, o diabo foi derrotado. Agora no versículo 11 a gente volta para a terra de novo, para os personagens do período da grande tribulação, a mulher sendo perseguida, a nação de Israel sendo perseguida, né, odiada por todas as nações, pelo anticristo, pelo falso profeta, pelo próprio dragão vermelho que é o diabo. Mas o versículo 11 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. O sangue do Cordeiro é o principal objeto de salvação. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Porque o sangue de bodes e de touros, segundo a teologia de Paulo, era apenas uma cobertura. Kippah, cobertura do hebraico. Simplesmente cobria o pecado, mas não apagava. Mas quando vem Jesus, o Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, expressão do latim para Cordeiro de Deus. Quando vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha o termo, tira. Realmente ele tira o pecado do mundo. Porque o sangue de Cristo é capaz de apagar o pecado para todo o sempre. E agora, aqui no versículo 11 do Apocalipse 12, eles são o remanescente de Israel. Eles são aqueles que ainda estão fazendo opção por Deus durante o período da grande tribulação. Vencerão o diabo pelo sangue do Cordeiro. É um instrumento de poder, o sangue de Cristo.
sujeita todas as forças das trevas, sujeita os demônios, expulsa os demônios. É vitória garantida pelo sangue do Cordeiro. Então, aqui nós temos o primeiro objeto de salvação, o sangue do Cordeiro. O segundo, o testemunho. E o terceiro, não amar a sua vida até a morte. Então, nós temos 3 objetos de salvação aqui. Está percebendo que a salvação aqui não é mais pela graça? Porque a porta da graça se fechou no arrebatamento, né? Para quem defende o arrebatamento depois do período da grande tribulação, então ainda haveria graça aqui, né? Porque a era da graça se encerra no arrebatamento, mas não há mais, se encerrou. Agora aqui a pessoa precisa vencer pela sua própria determinação. Lembrando que Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário para a salvação, lembrando-se disso, ele se aposta dessa certeza, dá testemunho de fé em Deus e em Cristo e vai até a morte. Não amaram as suas vidas até a morte. Agora, na era da graça, a gente é salvo simplesmente aceitando Jesus. No período da grande tribulação, será sangue por sangue. Será a sua vida para ter vida eterna. Você vai ter que dar o seu sangue para ter a vida eterna. Todo cristão genuíno, todo cristão que tem uma vida com Deus, todo cristão que ama e lê as Escrituras, tem dentro de si uma força que ele não conhece, que é a força de dar a sua vida por Cristo. Isso na vida do apóstolo Paulo era comum. Na vida dos apóstolos, isso foi comum. Com exceção de Pedro, que a gente vê fraquejar naquele momento de tentação, em que ele nega Jesus 3 vezes, né? Mas em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo não tinha sua vida por preciosa. Essas pessoas aqui do período turbulento, sombrio da grande tribulação, também, caso queiram ser salvos, não deverão ter as suas vidas por preciosas. Vão passar por tribulação, por aflição, por tortura, por perseguição e, por fim, vão morrer. Se morrerem fiéis a Deus, serão salvos. O versículo 12 fala de uma alegria e de um ai, de um desalento, de uma tristeza. Alegria por esses que estão não tendo as suas vidas por preciosa, morrendo e sendo salvos na terra e vindo para a presença de Deus, e por aqueles que ainda ficarão sobre a terra. Olha o que diz: pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais. Porque pessoas estão sendo salvas e vindo para a presença de Deus. Essa alegria também se deve pelo fato de o diabo ter sido derrotado. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, olha, vejam só. Nós temos alegria no céu, porque o céu foi liberto da opressão do diabo e seus anjos, e a terra está condenada. Ai dos que moram na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, porque sabe que tem pouco tempo. Esse pouco tempo é desde a criação, irmãos. Esse pouco tempo que a Escritura fala que o diabo tem é desde o Jardim do Éden, quando ele cai ali já tentando destruir Adão e Eva, tentando destruir a criação de Deus. É que já são o quê? 7.000, 10.000 anos, né? Não sei o tempo exato do Éden até agora, mas são milênios, e a Bíblia chama isso de pouco tempo, porque a Bíblia olha da perspectiva de Deus, né, que está na eternidade. Eternidade não é tempo. Tempo e eternidade são 2 coisas diferentes. Vou deixar na descrição desse vídeo de hoje alguns vídeos falando sobre o tempo, como eu entendo o tempo, como eu enxergo o tempo na Bíblia. Vai valer a pena você assistir. Sobre a eternidade de Deus, sobre nosso viver para sempre. Vários vídeos eu vou deixar, que se você assistir, você vai ganhar o meu entendimento sobre imortalidade, eternidade, atemporalidade e temporalidade na Bíblia. Muito interessante, você vai gostar. Então, o céu se alegra e a terra chora. O céu ficou sem o diabo e seus anjos, a terra ganhou o diabo e seus anjos. Estamos perdidos, desde que ele caiu aqui. A Bíblia diz então que o diabo tem pouco tempo, para nós é uma eternidade, né? Para nós é milênios, desde o Gênesis até o final dos tempos, quando Satanás será preso, para nós é uma eternidade, mas para ele que habitava na eternidade, isso aí é pouco tempo que ele tem ainda para viver na sua liberdade, porque depois ele será preso na Geena.
Versículo de número 13, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão. A gente já falou disso aqui. Ainda estamos na atemporalidade, né? Ainda estamos falando da batalha no céu, Satanás sendo lançado sobre a terra. Quando ele cai na terra, ele vai em perseguição da mulher. Essa mulher aqui representa a nação de Israel, né? Representa os filhos de Deus da antiga aliança, desde o Gênesis. Quando ele cai na terra, e a gente já vê ele no início perseguindo Adão e Eva, e vencendo eles, e trazendo o pecado ao mundo. Depois ele tenta ainda matar o Salvador através de Herodes, através do faraó, né? Tenta tirar Jesus da cruz pessoalmente. Se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti e a nós também. Sempre tentando frustrar o plano de salvação de Deus, né? É o que ele está fazendo no versículo 13. Quando ele vê que foi lançado na terra, ele persegue a mulher que dera a luz ao varão. Essa mulher que deu a luz ao varão não é Maria, não é a igreja, é a nação de Israel que deu a luz ao Messias, a Cristo. O diabo persegue eles o tempo todo. O versículo 14 é um versículo interessante. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O versículo de número 14, então, fala de um livramento que Deus dará à nação de Israel, ao remanescente de Israel, durante o período de perseguição severa na grande tribulação, que é a segunda metade da grande tribulação. O período completo da grande tribulação são 7 anos, você vai entender se você assistir aquele vídeo das 70 semanas que eu deixei para você no card. E aqui nós temos a expressão mostrando qual é o período que essa nação será protegida. Ó. Por um tempo é 1 ano, tempos 2 anos e metade de um tempo é meio ano, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Essas 3 expressões representam a segunda metade do período da grande tribulação. Então essa mulher recebe asas como de águia, de uma grande águia. Isso fala da velocidade, as asas fala da velocidade com que Deus livrará essa mulher. Essas asas de águia fala literalmente do livramento. A águia é um dos voláteis que voa com maior velocidade, com maior precisão quando vai capturar sua presa e tal. Então essas asas de águia falam do livramento eficaz que Deus dará para a nação de Israel, para a mulher. E com essas asas ela vai voar para o deserto, onde será sustentada por 3 anos e meio. Sobre esse lugar no deserto, onde essa mulher será sustentada, protegida por Deus, eu não sei falar nada, eu não sei onde será isso. Não compensa especular, né? Ela vai ser levada para algum lugar onde Deus vai guardá-la por 3 anos e meio, que é o período da segunda metade da grande tribulação. E os 3 últimos versículos da nossa aula de hoje nós vamos ler juntos para a gente ganhar um entendimento, ganhar um contexto. 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Águas como de um rio, inundação de um rio, muitas águas como correnteza, sempre simbolizam o ataque do inimigo nas Escrituras. Nós temos, por exemplo, em Oséias 5:10, nós temos o simbolismo de Deus enviando sua ira como corrente de água. No Salmo 33, versículo 6, no Salmo 124, versículo 4, no profeta Isaías 43:2, nós temos os ímpios espreitando os justos como se fossem uma inundação. Isso fala então de ataque do inimigo. Em Isaías 59:19, o inimigo é visto perseguindo Israel como uma corrente de água. Então, esse versículo de número 15 aqui, a serpente lançando da sua boca contra a mulher águas como de um rio, pode estar significando, de acordo com a coerência hermenêutica que eu acabei de colocar nos profetas, pode estar significando os exércitos do inimigo atacando Israel. Isso aponta muito claramente para o que vai acontecer daqui a pouco na batalha do Armagedon. Mas o versículo diz que a terra abriu a sua boca, o versículo 16, mas a terra ajudou a mulher. Abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca.
Não é difícil de entender isso aqui literalmente, ou de aceitar isso aqui literalmente, caso a gente queira. Porque lá no caso de Moisés, na rebelião de Coré, Datã e Abirão, a terra também se abriu pela ordem de Moisés e tragou os inimigos da obra de Deus. Pode acontecer aqui, literalmente, também. A terra pode se abrir, né, e devorar os exércitos inimigos. Mas também, caso não queira aceitar literalmente, pode estar falando, se referindo simplesmente à derrota dos inimigos na batalha do Armagedon. O que certamente acontecerá, né? Cristo os aniquilará pelo assopro da sua boca. Está dito literalmente. Não vou adiantar nada desse processo, porque quando a gente chegar lá, a gente vai discutir versículo por versículo, né? No versículo 15, então, a serpente lança da sua boca águas como de um rio para tentar tragar a mulher. A terra ajuda a mulher e a livra desse processo. E o 17 diz que o dragão se ira contra a mulher, não vencendo a mulher completamente, vai fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus. Isso aqui é o remanescente de Israel e ainda os que estiverem escolhendo Deus durante o período sombrio, o final da grande tribulação, a segunda parte, os últimos 3 anos e meio. Todos os que optarem por Deus serão automaticamente inimigos do diabo. É o que ele vai fazer no versículo 17. Se irar contra a mulher e perseguir aqueles que guardam os mandamentos. Perceba que tem 2 classes de pessoas aqui. Ele se ira contra a mulher, que é a nação de Israel, e vai fazer guerra ao resto da sua semente e aos que guardam os mandamentos. Esses que guardam os mandamentos podem ser gentios, que optaram pela salvação em Deus. E aqui no versículo 17 a gente viu o 5º personagem principal, o 5º agente principal do capítulo 12, que é a semente da mulher, contra quem o dragão vai fazer guerra, né? E assim a gente encerra a aula de hoje do capítulo 12, um capítulo extremamente interessante esse, todo simbólico, atemporal. Nós viajamos no tempo entre o céu e a terra, interpretando esse capítulo 12. Muito interessante. Se você gostou, se você está gostando da nossa série, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se inscrevendo, você vai nos ajudar. Se quiser ser membro do nosso canal, você vai ter vídeos, aulas e cursos exclusivos. E se você quiser falar direto comigo para tirar suas dúvidas, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter o meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. Aula muito interessante. Vamos entrar na segunda metade do período sombrio da grande tribulação. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.